Vamos ler apenas o verso de número 16. Gálatas 5:16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu vou ler novamente. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Convido você para mais um momento de oração. Nós vamos orar. Gostaria de incluir a Iracema nessa oração, que fez uma cirurgia nos olhos, que ela possa ter uma recuperação completa. Orar pela vida do Rodolfo, que está viajando. Vamos orar também pela vida do Eugênio, que é pai da Andréia, que estava lá hoje com bastante cólica renal. Vamos orar pela vida dele em nome de Jesus. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te engrandecemos e te agradecemos. Tu és Senhor da vida, Tu és Salvador da nossa vida, Tu és a nossa esperança, a nossa força. Tu és o Deus poderoso que transforma a nossa realidade pessoal. Pedimos em nome de Jesus que estendas as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida da Iracema, para que ela tenha uma recuperação completa da cirurgia, possa ficar bem, ó Pai. Estenda as Tuas mãos sobre ela. Pedimos também, ó Deus, a Tua bênção, ó Pai, a Tua proteção, Senhor, sobre, ó Pai, a vida do Eugênio. Estenda as Tuas mãos sobre ele. Liberta-o, ó Pai, daquela cólica renal, daqueles problemas, Senhor, que ele está tendo. Eu peço que o Senhor esteja com ele, fortalecendo, ó Deus, transformando, mudando. Senhor, estenda as Tuas mãos para abençoar também, ó Pai, a todos, Senhor, que necessitam, aqueles que têm uma dificuldade, que têm uma enfermidade, Senhor, que precisam, ó Deus, de uma transformação, da cura do Senhor. Peço a Tua bênção, ó Pai, sobre a vida do seu Nédio. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre o coração de cada pessoa que está me ouvindo esta noite, sobre cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa proteger, transformar, mudar, fortalecer, reavivar os corações. Estende Tuas mãos poderosas, ó Deus amado. Peço, Senhor, também pela palavra esta noite que vai ser ministrada, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas reais necessidades, que a Tua palavra venha para transformar e para mudar o nosso coração, que a Tua palavra venha falar, ó Deus, com cada vida, Senhor, poderosamente, ó Pai. Estenda as Tuas mãos de poder para fortalecer os corações, para mudar as vidas, para transformar, ó Deus, o coração de cada um. Os demais pedidos de oração, que o Senhor esteja atendendo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Irmãos, nós estamos falando nesses últimos tempos sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. E hoje eu quero falar um pouco sobre esta questão do andar em espírito. Andar em espírito. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, caminho pressupõe andar. Caminho pressupõe caminhada. Então, se Jesus disse: eu sou o caminho, muito provavelmente ele estava dizendo que nós deveríamos andar por ele, que se quiséssemos chegar ao Pai, só há um caminho que leva até o Pai, e este caminho é Jesus. E com isso Jesus nos mostra que nós precisamos andar por Ele, caminhar por Ele, estar nele, viver nele, nos deslocar por Ele, estar na presença dEle.
Caminhar por Jesus. Este é o nosso grande objetivo da vida. Não há outro objetivo maior na vida de um cristão do que este: caminhar por Jesus. Se sairmos de Jesus, não chegaremos ao Pai. Mas se caminharmos por Jesus, nós chegaremos ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por meio de Jesus que nós chegamos ao Pai. É pelo caminhar em Jesus que nós chegamos ao Pai. É pelo caminhar por Jesus que nós chegamos ao Pai. E aí eu comecei a pensar como caminhar por Jesus. Como é possível andar em Jesus? Como é possível não sair deste caminho? Como é possível viver neste caminho? E eu creio que Gálatas 5:16 nos mostra como fazer isso. Paulo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência. Essa palavra concupiscência, o que significa? Significa desejo, significa vontade, significa cobiça. Então, andai em espírito e não cumprireis a cobiça, o desejo da carne. Nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo para os Gálatas, onde ele tem um princípio, onde ele tem um motivo principal, que é combater as ideias dos judaizantes, que eram os judeus que estavam tentando incluir aspectos da lei do judaísmo na vida da igreja. Então o judeu andava pela lei, e Paulo também vai chamar o andar pela lei no andar pela carne. Agora Paulo então propõe um outro caminho. Diz: se você andar pela lei, você não vai conseguir chegar lá, porque a lei ela só serviu de um tutor para a humanidade, para o judeu, até chegar Jesus. E quando Jesus chegou, não é preciso mais da lei. Então, ao invés de andar pela lei, Paulo está dizendo: você precisa andar em espírito. E o andar no espírito é o andar pela graça de Deus. Nós temos um contraponto entre o espírito e a lei. Não que a lei não fosse dada pelo Espírito Santo, mas fazendo um contraponto entre a antiga aliança e a nova aliança, nós temos a antiga aliança, andar pela carne, nova aliança, andar em espírito. Então Paulo diz: vocês precisam andar em espírito. E o que é andar em espírito? Andar em espírito só pode acontecer se eu for cheio do Espírito Santo. O irmão que me antecedeu falou sobre o marido e a mulher cheio do Espírito Santo para haver harmonia e estabelecer o equilíbrio no lar. Não é só o marido e a mulher, são todos os irmãos, casados ou solteiros, viúvos ou não viúvos, que precisam andar no Espírito. Só é possível você andar por Cristo se você andar em Espírito, porque se você for andar por qualquer outra circunstância, inclusive pela lei, você não está andando em Cristo. Para andar por Cristo, eu sou o caminho que leva ao Pai. Para andar por Cristo, eu preciso andar em espírito, porque a lei, ela não fazia com que você chegasse ao Pai.
ela conduziu no pensamento as pessoas até que Cristo se manifestasse. Mas já não estamos mais debaixo da lei, diz o apóstolo Paulo. Então agora só resta um caminho para a humanidade. Só resta um caminho, e este caminho é Cristo. E para andar por Cristo eu preciso andar em espírito. E para andar em espírito eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Se eu não for cheio do Espírito Santo, eu não vou conseguir andar em espírito. E se eu não andar em espírito, eu não vou conseguir andar por Cristo. E se eu não andar por Cristo, eu vou estar satisfazendo os desejos da carne. E a carne não pode herdar o reino de Deus. Então hoje eu quero falar sobre andar em espírito. E eu tenho falado bastante sobre ser cheio do Espírito. Mas o ser cheio do Espírito não é um ponto único. Não é um momento único na vida de uma pessoa. O ser cheio do Espírito está relacionado com o caminhar da vida cristã. Por que que a gente é cheio do Espírito? A gente é cheio do Espírito para poder andar em espírito. A gente é cheio do Espírito, não é como um ponto único na minha vida em que eu recebi, fui cheio do Espírito e pronto. A gente é cheio do Espírito para andar em espírito. Andar em espírito dentro de casa, andar em espírito na relação marido-mulher, andar em espírito na relação pais e filhos, andar em espírito na relação filhos e pais, andar em espírito em relação a irmãos e irmãos, andar em espírito em relação ao seu trabalho, andar em espírito em relação à sua vizinhança, andar em espírito em relação às suas viagens, andar em espírito em relação à sua vida como um todo. Nós somos cheios do Espírito para que esse enchimento do Espírito nos impulsione a andar em Espírito. E andamos em Espírito para andar por Jesus, que é o caminho, para chegarmos ao Pai. Então surge uma pergunta hoje: o que é andar em Espírito? Se nós temos que andar em Espírito, eu quero explorar um pouquinho esta noite sobre o que eu entendo por andar em Espírito, para que nós possamos, ao mesmo tempo em que analisamos se nós estamos andando em Espírito ou não, também, ao mesmo tempo, buscarmos nos adequar cada vez mais para andar em Espírito. Então eu creio que poderíamos dizer que, em primeiro lugar, andar em Espírito é ser alguém ensinável na palavra de Deus. Isto é andar em Espírito. Primeiro ponto, ser alguém ensinável na palavra de Deus. João capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo é um professor. Ele é um professor maravilhoso porque ele vem para nos ensinar e nos fazer lembrar das palavras do Senhor Jesus. Andar em Espírito tem a ver com aprendizado, tem a ver com disposição para aprender, tem a ver com estar aberto para aprender, tem a ver com ser ensinável. Olha, isso pode parecer muito simples, mas ser ensinável é um grande desafio, porque ser ensinável tem que quebrar o nosso orgulho. Via de regra, a gente tem muita dificuldade com ser ensinável. A gente quer ensinar, mas ser ensinável é muito complicado. Para ser ensinável, eu preciso me humilhar. Eu preciso me abrir, eu preciso entender que eu não sei tudo e que eu preciso aprender. Para ser ensinável, eu preciso ter a consciência
de que eu ainda não cheguei lá e que tem muita coisa para eu aprender. Para ser ensinável, eu preciso entender que sou limitado e perceber a minha limitação e buscar o aprendizado. Para ser ensinável, eu preciso ter um coração aberto e um interesse e um desejo e uma sede pela palavra de Deus. Ser ensinável não é uma coisa muito fácil. A maioria das pessoas quer ensinar, mas ser ensinável é muito difícil. Porque exige disposição, exige vontade. O Espírito Santo nos ensinará. Mas como é que o Espírito Santo nos ensinará? Tem gente que fala assim, eu não preciso ler a Bíblia, o Espírito Santo vai me ensinar. Eu não preciso estudar, o Espírito Santo me ensina. Eu não preciso de ninguém falando, o Espírito Santo é que fala comigo e que me ensina. Essa é uma outra face do orgulho. É uma outra face do orgulho. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons à igreja. E um dos dons que o Espírito Santo dá é o dom de mestre. Ora, se o Espírito Santo dá dom a uma pessoa para ser um mestre, para ensinar segundo a vontade de Deus, então significa que o Espírito Santo vai usar esta pessoa para ensinar, e que alguém tem que aprender a aprender com as pessoas que o Espírito Santo está colocando diante da igreja para ensinar. Então não é eu dizer, não, eu vou esperar, o Espírito Santo vai me ensinar, ele que me ensina e ele que me ensina. É claro que você pode ler a Bíblia e de repente o Espírito Santo te mostrar alguma coisa na palavra. É óbvio, isso acontece sempre. Mas não é só isso. O Espírito Santo também usa irmãos para nos ensinar. E nós precisamos aprender uns com os outros. Ser ensinável é ter o coração aberto para aprender. Quando a gente acha que a gente já sabe, a gente perde a qualidade de ser ensinável. E se a gente perde a qualidade de ser ensinável, então a gente está caindo fora do andar em espírito. Porque para andar em espírito eu preciso ter a disposição de aprender da palavra. Não há como você andar em espírito se você disser, mas a Bíblia é um pouco chata, eu não entendo nada, isso aí não é muito para mim, eu não tenho paciência para ler a Bíblia, eu não tenho paciência para sentar e estudar a palavra, eu não tenho paciência para ouvir uma pregação sobre a palavra. Se você pensa assim, você não é ensinável. E se não é ensinável, o Espírito Santo não está agindo, porque o Espírito Santo vem para nos ensinar. Então alguém cheio do Espírito Santo é alguém apto para ser ensinável, é alguém aberto para aprender, é alguém apto para aprender. Este é alguém cheio do Espírito Santo, apto para aprender. Se você andar no Espírito, não vai cumprir o desejo da carne. Agora, qual é o desejo da carne? O desejo da carne é que você não aprenda. O desejo da carne, eu não estou falando carne e corpo, eu não estou falando carne e corpo, nós temos uma grande dificuldade às vezes de entender isso, mas carne e corpo é bênção, porque o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas quando eu estou falando de carne, eu estou falando da natureza carnal de cada um de nós, essa natureza humana pecaminosa. Então a natureza humana pecaminosa, ela é preguiçosa em relação às coisas de Deus. É por isso que é muito mais fácil você reunir as pessoas para bater papo do que reunir as pessoas para estudar a palavra de Deus. Porque a carne não quer. A carne não quer. Por isso que é muito mais fácil você passar 3 horas assistindo um jogo de futebol do que você passar 1 hora ouvindo uma pregação. Porque a carne não quer que você ouça a pregação. A natureza pecaminosa não quer. Por isso é muito mais fácil a gente passar 4, 5 horas comendo um churrasco do que a gente passar meia hora em oração, porque a carne não quer orar. Então andar em espírito e vocês não vão cumprir os desejos da carne. Mas se você não estiver cheio do Espírito, você não consegue. Você é dominado pela carne. Nós só conseguiremos andar em espírito, só conseguiremos vencer os desejos da carne se formos cheios do Espírito Santo. Para andar por Jesus não há outro combustível, não há outra energia que consiga me fazer caminhar por Jesus
que não o Espírito Santo. Só Ele consegue me fazer andar por Jesus. Então, andar em espírito é ser alguém que está apto para aprender. Mas, em segundo lugar, andar em espírito também é ser alguém consciente do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção, andar em espírito é ser consciente do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8 diz: quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto é um texto muito conhecido. O tema do pecado é muito importante. E muita gente não suporta quando se fala em pecado. É só colocar uma mensagem contra o pecado na internet e daqui a pouco você vai ver um monte de gente lá xingando. Que as pessoas não suportam hoje em dia falar sobre o pecado. E eu vou dizer uma coisa: essas pessoas que não suportam o tema do pecado não estão em comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém não me fale sobre o pecado, eu não quero saber desse tema, está longe do Espírito Santo. E não será convencido pelo Espírito Santo. Porque ele rejeita a temática do pecado, que é algo que Cristo deixou muito claro sempre nas Escrituras. Porque o pecado afasta o homem de Deus. E quando o pecado afasta o homem de Deus, a justiça determina que os que estão afastados de Deus sejam condenados. E o juízo recai sobre os condenados. Por isso o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado afasta, a justiça determina e o juízo acontece. Então, essa consciência do pecado, da justiça e do juízo deve nos levar a ter temor do Senhor. Temor do Senhor. A consciência do pecado, da justiça e do juízo deve nos levar a tomarmos cuidado com o pecado. A sabermos que nós mesmos podemos cometer pecados, e cometemos às vezes, e ter essa consciência de que nós pecamos. Quando alguém peca, e ele não tem consciência do seu pecado, quando alguém peca, e outra pessoa até vai chegar para ele e dizer: olha, você cometeu um erro, e ele: eu não fiz isso não, você que fez aquele outro também fez outro, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Porque quando alguém está cheio do Espírito Santo, quando ele peca, o irmão citou o pecado de Davi. E quando chegou Natã para conversar com Davi e falou do seu pecado, na hora Davi o reconheceu: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo pode pecar, mas ele reconhece imediatamente o seu pecado. Reconhece, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, alguém que é cheio do Espírito Santo está plenamente convencido do pecado, da justiça e do juízo. E por isso condena o pecado e anuncia a solução para o pecado, que é Jesus. Quando a igreja deixa de condenar o pecado, a igreja está vazia do Espírito Santo. Porque quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja é uma voz contra o pecado. Se tem igrejas que pregam um monte sobre o amor, mas não enfocam nada do pecado, estão vazias do Espírito Santo. Porque quando se prega verdadeiro amor, se enfoca o pecado, se enfoca aquilo que é contra o amor. Na história dos avivamentos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia, quando aconteceu o poder de Deus derramado sobre a igreja, uma coisa que ficava muito claro em todos os relatos é que havia um convencimento geral do pecado na vida das pessoas. E era tão grande o convencimento que de repente o Espírito Santo começava a atuar no meio da igreja e as pessoas começavam a gritar,
porque viam o pecado em si mesmo e começavam a clamar a Deus no meio da reunião, na oração. Um levantava gritando, o outro levantava e outro levantava, e eles começavam a clamar a Deus: tem misericórdia de mim, que sou um pecador, porque eles enxergavam o próprio pecado. Quando o Espírito Santo atua, o homem enxerga o pecado. Quando o Espírito Santo não está, o homem não vê o pecado, porque o Espírito convence do pecado. Então, andar em Espírito é andar com uma consciência do pecado. Quando eu ando em Espírito, eu tenho consciência do pecado que eu faço, e eu tenho consciência do pecado que o mundo está fazendo. Isso é andar em Espírito, é andar com temor ao Senhor, é andar cuidando para não cair no pecado. Isso é andar em Espírito. Aquele que anda: não, o pecado não vai me atingir, as coisas não vão acontecer. Não, já sou lavado em Cristo, não tenho nenhum problema. Não, Deus vai cuidar de mim, não vai acontecer nada comigo, vai estar tudo certo. Não, é assim mesmo, a vida, nós vamos caminhando, já estou cheio da presença de Deus. Esse está vazio do Espírito Santo. De discurso nós estamos lotados na igreja moderna. Discursos vazios, sem o poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse: quem está em pé, olhe para que não caia. Quem está cheio do Espírito Santo está sempre alerta, olhando para não cair. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está em estado de alerta contra o pecado, porque sabe que o pecado fere o coração de Deus, e o que você menos quer é ferir o coração de Deus. Andar em Espírito, além disso, é também ser um adorador apegado a Cristo. Quem anda em Espírito é um adorador apegado a Cristo. João 16, verso 13 e verso 14, nós lemos: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, o Espírito Santo vai glorificar a Cristo. Através de quem? Através da minha vida, através da sua vida, através da igreja. Então, alguém que está andando em Espírito se torna automaticamente um adorador. Você pode não saber tocar uma nota musical, porque ser adorador não tem necessariamente a ver com música. A música pode ser uma expressão de adoração, mas ser adorador tem a ver com a vida. Tem a ver com alguém que está sempre louvando e adorando a Deus. Tem a ver com alguém que está sempre reconhecendo a grandeza de Deus. Tem a ver com alguém que está sempre elogiando a pessoa de Deus. Tem a ver com alguém que está sempre rendendo graças à pessoa de Deus. Isso é ser um adorador. Um adorador não é aquele que simplesmente acorda cantando e vai dormir cantando. Você pode cantar e nunca adorar, porque a música pode ser só a música. A música também pode ser adoração, mas a música pode não passar de música. E isso independente da letra. Você pode pegar uma letra maravilhosa e cantar aquela letra, mas não adorar. Porque a adoração tem a ver com a disposição do teu coração, com a entrega da tua vida, com o reconhecimento de Deus diante de ti. Então, o Espírito nos guia a toda a verdade, que é a palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo o Espírito glorifica a Jesus. Ele me glorificará. Se eu ando em Espírito, eu deixo de ser um murmurador e passo a ser um adorador. O murmurador é aquele que fala o tempo todo, ou que não fala o tempo todo, mas que está amargo em relação à vida. O murmurador é aquele que vê tudo de forma negativa. Esse é o murmurador. O murmurador é aquele que acorda e para ele a vida já é um problema, e vai dormir e continua cheio de problema. O murmurador é aquele que enxerga tudo do lado ruim. O murmurador é aquele que não consegue agradecer pelas coisas mais simples e muito menos pelas coisas mais grandiosas. O murmurador é aquele que sempre está reclamando. É aquele que acorda dizendo: que dia ruim, que difícil, que complicado, que loucura, estou cansado, estou acabado, estou arrebentado, vou morrer.
O murmurador é aquele que vai dormir dizendo: ai, que dia ruim hoje, olha que coisa mais difícil, não dá para viver assim, mas que situação, não aguento mais. Esse é o murmurador. O murmurador não é aquele que simplesmente fala de uma coisa que está acontecendo errada, mas é aquele que vive o erro o tempo todo. Esse é o murmurador. Se eu sou um adorador, eu posso cantar o dia inteiro e continuar sendo um murmurador. Porque se não houver um espírito de gratidão no meu coração a Deus, se não houver um convencimento de que Deus é Senhor e que tudo que Ele nos dá é bom, e Deus é maravilhoso, e eu estou aqui para adorá-lo e para louvá-lo, se não houver isso no meu coração, eu sou um murmurador. O murmurador é aquele que se está no Egito, ele reclama porque está sendo escravizado no Egito. Mas se sai do Egito, ele reclama porque lá no Egito tinha alho, tinha cebola, e aqui no deserto só tem maná. O murmurador é aquele que, se não tem água, reclama porque não tem água, mas se tem água, ele reclama porque só tem água. É aquele que, se não tem pão, ele reclama porque não tem pão, mas se tem pão, ele reclama porque só tem pão. O murmurador é aquele que reclama porque está quente, mas também reclama porque está frio, reclama porque está longe o caminho, mas também reclama porque Deus não está fazendo o que ele gostaria que Deus fizesse. Esse é o murmurador. E Israel foi um povo murmurador, e a murmuração de Israel fez com que todos eles, 600.000 homens a pé, tirando Josué e Calebe, 600.000 homens que andavam a pé, morreram e não entraram na terra prometida, por causa de uma única coisa: a murmuração. Deus estava dando bênção sem fim para o povo. Eles estavam vendo a glória de Deus, viram o mar se abrir, viram os egípcios serem afogados no mar, viram a rocha dar água, viram o maná descer todos os dias, viram a coluna de fogo que os acompanhava à noite, viram a coluna de nuvem que os acompanhava durante o dia, ouviram a voz de Deus e tremeram de medo, viram o poder de Deus chacoalhar o monte Sinai. Estavam diante das maravilhas de Deus, mas quando chegaram para espiar a terra prometida, quando entraram na terra prometida para espiar e viram a terra prometida, eles vieram com um relatório negativista, pessimista da terra, dizendo: a terra é boa, mas o povo lá é um gigante. Nós não conseguiremos vencer eles, porque eles são gigantes e nós somos como gafanhotos diante deles, e não teremos poder para entrar naquela terra, e ela é boa, mas não vai servir para nós, porque a nossa vida é assim mesmo, uma vida desgraçada, nós estamos perdidos. Deus diz: vocês vão morrer tudo no deserto, e levou eles 40 anos, eles rodaram no deserto até morrer todos. Só entrou Josué e Calebe, dos espias que foram. Por quê? Porque adorador é uma coisa, murmurador é o oposto. Deus queria ensinar o povo de Israel a adoração, mas o povo de Israel estava muito arraigado na murmuração. Se eu ando em espírito, eu me torno alguém apegado a Cristo. A minha pergunta é: nós somos apegados a Jesus? Presta atenção, não estou perguntando se você é apegado à sua casa, se você é apegado à sua esposa, se é apegado ao seu marido, se você é apegado aos seus filhos, se você é apegado aos seus pais, se você é apegado a uma boa comida, se você é apegado ao seu trabalho. Tem muita coisa que a gente se apega nessa vida. E eu vou dizer para vocês, quanto mais a gente é apegado nas coisas desta vida, eu não estou falando que você não deve gostar de sua esposa, amar a sua esposa, amar seu marido, amar seus filhos, amar seu trabalho, não estou falando disso, mas quanto mais eu me apego às coisas aqui passageiras, mais eu vou tender a sofrer. É necessário ser apegado a Cristo, e a minha pergunta é: você é apegado a Cristo? Que apegado às coisas é fácil, mas apegado a Cristo é outra coisa. Nós somos apegados a Jesus, apegados a Ele. Somos admiradores, adoradores, amantes de Cristo. Se eu ando em espírito, eu tiro os olhos até mesmo de mim mesmo e dos meus anseios para colocar os olhos no meu Senhor. Andar em espírito é colocar os olhos em Jesus. Andar na carne é colocar os olhos em mim mesmo. Quando eu coloco os olhos em mim mesmo, eu fico pensando: puxa, mas eu não fui tratado corretamente. Quando eu coloco os olhos em mim mesmo, eu fico pensando: puxa, mas eu estou sendo tratado com injustiça. Puxa, mas não foi certo o que fizeram comigo. Isso é alguém que está olhando para si mesmo. Quando você olha para você mesmo, você fica achando um monte de coisas que você está sendo injustiçado. Já viu gente que olha para ele mesmo? É assim, nós somos assim.
Quando a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente fica procurando, não, mas olha, fulano de tal me tratou mal, mas o ciclano lá falou um negócio que não devia ter falado, mas o outro lá não me tratou com a honra que eu devia ter tratado. Mas eu mereço melhor do que eu estou recebendo. Puxa, mas eu estou fazendo isso e recebo de troco isso. Não é possível. Essa pessoa está olhando para si mesmo. Agora, quando você começa a olhar para Jesus, as injustiças que vêm sobre a sua vida, você deixa aos pés da cruz e continua caminhando com alegria. Sabe por quê? Neste mundo sofrereis injustiça. Não pensa que vocês não vão sofrer injustiça, é claro que vão. Neste mundo, porque este mundo é um mundo injusto. Então você não será reconhecido como gostaria de ser. Você não será bem tratado como gostaria de ser bem tratado. Você não será bem cuidado como gostaria de ser bem cuidado. Porque este mundo é injusto. E não adianta reclamar, porque a injustiça impera no mundo. Quem mais rouba neste mundo estão lá no topo da importância para as pessoas. As coisas mais fúteis são as que dão mais visualizações na internet, porque o mundo é injusto. Você pode trabalhar e batalhar para fazer uma música, mas sabe qual música que vai fazer sucesso? A mais fútil possível. Sabe qual música que vai fazer sucesso? Aquela que não diz nada a ninguém, aquela que só fala besteira. Essa é que vai fazer sucesso. Por quê? Porque o mundo é injusto. A injustiça impera em todos os lugares. Você vai ser injustiçado, mas se você for um adorador, você não está com os olhos em você, você está com os olhos em Cristo, porque o teu Senhor também foi injustiçado. E se perseguiram a Cristo e odiaram a Cristo, vão odiar a igreja e vão perseguir a igreja. Hoje em dia nós temos um povo de igreja que está tentando se impor na sociedade, ser reconhecido. A igreja não vai ser reconhecida pela sociedade, e a igreja nem deve brigar para ser reconhecida. Nós sempre fomos desprezados, sempre fomos pisoteados, sempre fomos não reconhecidos, porque o mundo vos odeia, disse Jesus, porque ele odiou a mim primeiro, e vai odiar vocês. Então, se você estiver sendo odiado pela sociedade, por ser igreja de Cristo Jesus, você está no caminho certo. Andar em espírito é colocar os olhos em Cristo e não em você mesmo, nos seus anseios, nas suas vontades, nos seus objetivos, nas injustiças que fazem contra você. Se eu ando em espírito, a minha esperança é a vida de Cristo Jesus em mim. Ele é a minha esperança, Ele é a minha vida, Ele é o meu objetivo, é o meu amor maior. Andar em espírito é isso. Mas além disso, andar em espírito também é andar despreocupado com as oposições do mundo. Andar em espírito, a carne não quer que você fique despreocupado, a carne quer que você passe preocupações em cima de preocupações. Mas andar em espírito é andar despreocupado. Assim como a carne não quer que você adore Jesus, mas que você adore a si mesmo. Assim como a carne não quer que você coloque o foco em Jesus, mas coloque o foco em você mesmo, assim também a carne não quer que você ande despreocupado. Mas Lucas capítulo 12, verso 11 e 12 diz: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito lhes ensinará o que devem dizer. Então aqui ele diz: você não se preocupa, porque o Espírito está com você. O Espírito vai te dar o que fazer, o Espírito vai te dar o que dizer. Alguém que anda em Espírito é alguém que vive livre das preocupações dessa vida. Hoje tem muita gente preocupada. O que é que nós vamos fazer? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser a próxima eleição no Brasil? Como é que vai andar a economia do país? O que é que nós vamos comer amanhã? O que é que nós vamos beber amanhã? Não vos preocupeis com que é a vez de comer, beber ou vestir, disse o Senhor Jesus. Quem anda em espírito, anda sem essas preocupações da vida,
Mas quem anda na carne, e a carne quer que você perca o sono, preocupado. Você não tem que ficar preocupado com seus filhos, com o dia de amanhã, com o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Se você anda em espírito, você não se preocupa, porque o Espírito vai falar por você e para você. Porque o Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo é o nosso guia verdadeiro. Nós não temos guias, nós temos o guia, que é o Espírito Santo. Ele nos guiará a toda a verdade. Então, andar em espírito é viver uma vida despreocupada. Se eu estou cheio de preocupações, talvez eu não esteja tão cheio do Espírito quanto eu deveria. Além disso, andar em espírito também é andar em santidade. Romanos capítulo 15, verso 15 e 16 vai dizer: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, quem é que santifica os gentios? O Espírito Santo. Os judeus procuravam se santificar pela lei, mas Paulo diz: os gentios serão santificados pelo Espírito Santo. A lei não consegue santificar ninguém, porque o homem não consegue cumprir a lei, mas o Espírito Santo santifica a mim e a você. Então nós somos santificados pelo Espírito Santo. Andar em espírito é andar na santidade. Agora, a santidade tem duas faces. A primeira face da santidade é o Espírito me santificando a partir da obra expiatória de Cristo Jesus na cruz. Isso todo cristão recebe esta santificação imediata ao receber Cristo na vida. O Espírito santifica você e você é chamado de santo a partir daí. Só que a santidade, ela não tem só essa face na moeda. Se você virar a outra face da moeda, a santidade diz: agora você caminhe em santificação. Santidade é você caminhar na santificação dia após dia. Ou seja, é você se perceber: onde está o meu pecado? O que eu estou fazendo que está errado? É você se arrepender do seu pecado dia após dia. É você pedir perdão pelo seu pecado. É você dizer: não, ontem eu errei aqui, mas agora eu vou mudar ali. É você dizer: não, eu estava entrando num caminho errado, agora eu vou para outro caminho. Isso é santidade. Santidade requer que você abandone caminhos. Santidade requer que você abandone pensamentos. Santidade requer que você abandone o orgulho. Santidade requer que você volte para trás. Não importa o quanto você já caminhou, se caminhou errado, tem que voltar. Tem que voltar. E é bom voltar enquanto é tempo, porque quanto mais demora para voltar, mais longe fica do ponto de retorno. Eu me lembro que uma vez nós estávamos viajando, e uma viagem simples, que não era para ter errado, mas eu não sei porquê. Eu peguei o caminho errado. E peguei o caminho errado. Mas você sabe como é que é. Algumas pessoas de ascendência europeia, espanhol, que são teimosos. E a Carla falava: está errado o caminho. Eu dizia: não, não está errado. Está certo no caminho. E fui andando. Mas esse caminho está errado. Eu dizia: não, não está. Está certo o caminho. Teimoso. E quanto mais você anda errado, maior é o tempo de retorno depois. Mais tem que gastar gasolina para voltar. E nós andamos aí, não sei se uns 40 quilômetros, quanto foi? 50 quilômetros, 60 quilômetros, nós andamos a mais. 60 para ir, 60 para voltar, 120. Por causa do erro. Quanto mais você demora em admitir que está errado, mais longo é o percurso de volta. Sempre é assim na vida.
Tem gente que demora 10 anos para admitir que está errado. O percurso é muito longo de retorno. Então vejam vocês, é preciso humildade para haver santidade. É preciso humildade para haver santidade. Santificação requer mudança. Santificação requer reconstrução. Santificação requer limpeza. Mas em último lugar, já sei que você quer ir embora. Em último lugar, andar em espírito também é andar em alegria. Último não, penúltimo. Andar em espírito é andar em alegria. 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 diz: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar do muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. A palavra que vem do Espírito vem com alegria e você recebe com alegria, porque o fruto do Espírito é a alegria. A alegria do Espírito é contagiante em quem anda no Espírito. A carne quer que você ande emburrado, mas o Espírito quer fazer de você alguém alegre. A carne diz para você, você tem muito motivo para ficar com cara fechada. Cara fechada é coisa de quem está na carne. Sorriso é coisa de quem está no Espírito. É verdade que nem todo mundo que está sorrindo está no Espírito. Mas com certeza, se você estiver no Espírito, você vai ter alegria. Não quer dizer que você não possa passar por momentos de tristeza, mas a alegria continua firme no coração e na vida. Andar em Espírito é andar na alegria do Espírito. E por último, andar em Espírito é desfrutar dos dons e do poder do Espírito Santo. Isso é andar em Espírito. Hebreus 2,4 diz: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então o Espírito Santo tem vontade. Ele não é uma força ativa, ele é uma pessoa com vontade. E o Espírito Santo distribui os dons à igreja segundo a sua vontade. Quando você anda no Espírito, você tem os dons do Espírito em você. Quais são os dons do Espírito? Vários. Tem dom de cura, dom de operação de maravilhas, dom de discernimento, dom de profecia, dom de línguas. Tem dom da fé, tem muitos dons. Andar no Espírito é desfrutar dos dons do Espírito. Os milagres, as maravilhas, os dons do Espírito acompanham quem anda em Espírito. Mas além disso, João Batista diz em Marcos 1,8: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, andar em Espírito é ser cheio do poder do Espírito e também ter a possibilidade de ser batizado com o Espírito Santo. Por isso nós devemos andar em Espírito. A carne quer que você anda na frieza, na geladeira e na apatia. Tem gente que diz assim: eu estou muito frio, estou gelado, estou apático, eu não tenho mais vontade de nada, estou desanimado. Está vazio do Espírito. Precisa se encher do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o poder de Deus está em você, no teu coração, na tua vida. Tua alma é revestida do poder de Deus. Você tem os dons, você tem a manifestação do Espírito. Precisamos andar no Espírito. Andar em Jesus é andar no Espírito. E só chega ao Pai quem estiver andando em Espírito. Vamos ficar de pé para orarmos. Enquanto os irmãos sobem aqui, nós precisamos andar em Espírito. Andar pelo poder do Espírito Santo. Há dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que andam sem Deus e aqueles que andam cheios do Espírito Santo. Talvez seja uma circunstância que você esteja vivendo e você diz: mas eu
Eu entendi que preciso mudar. Amém. Há esperança para você. A igreja precisa se encher do Espírito Santo. Não há outro caminho mais. Não há. Não há. Por isso precisamos ser ensináveis na palavra. Por isso precisamos ter consciência do nosso pecado. Por isso precisamos nos tornar adoradores, apegados a Cristo. Por isso precisamos estar despreocupados com as oposições do mundo, andando em santidade, andando em alegria, e assim desfrutando dos dons e do poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, Tua palavra foi pregada esta noite, e eu entendo que nós precisamos andar em Espírito. Andar em Espírito. Não importa quais sejam as lutas e as tribulações que este mundo venha nos colocar. Não importa quais sejam as tentações, ou até mesmo o esforço da carne para nos dominar, nós queremos andar em Espírito. Ajuda-nos a ser ensináveis na Tua palavra. Ajuda-nos a perceber o nosso pecado. Ajuda-nos a ser, ó Deus, arautos que proclamem a salvação de Cristo Jesus em oposição aos efeitos do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a de alguma forma nos tornarmos adoradores, apegados a Cristo, adoradores em espírito e em verdade. Não nos deixa ser murmuradores, nos ajuda a ser adoradores. Não nos deixa apegado a tantas coisas, nos faz apegado ao Senhor, e assim ser despreocupados com as acusações do mundo, com as situações deste planeta, com as lutas e as tribulações que vamos sofrer. Ajuda-nos, Senhor, a estar despreocupados, completamente despreocupados, e assim, Senhor, andar em santidade, evitando o pecado, fugindo do pecado, nos arrependendo de nossos pecados, retornando, voltando para trás. Ajuda-nos a viver em alegria plena do Senhor, alegria na nossa vida. Reveste a Tua igreja com dons do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. Reveste a Tua igreja com Teu poder, para que todos possam andar em Espírito. Não queremos andar na carne. Ajuda-nos a andar em Espírito. Não queremos satisfazer os desejos, as cobiças, as concupiscências da carne, mas queremos viver fazendo a vontade do Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Queremos andar por Ti. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Revigora, restaura a saúde da igreja. Restaura o poder no meio da igreja. Restaura a unção do Espírito Santo no meio da igreja. Restaura a saúde espiritual de cada pessoa. Cura os enfermos espiritualmente. Liberta os cativos, os corações oprimidos, esmagados, angustiados, autocentrados. Liberta, Senhor, essas pessoas. Cura, Senhor. Entra com a provisão e a cura para transformar, para curar, para libertar, Senhor, os nossos corações. Nós clamamos a Ti. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Nós clamamos ao Senhor. Clamamos por resposta. Clamamos, Senhor, pela unção do Teu Espírito Santo. Clamamos pelo poder do Espírito Santo. Clamamos pelo revestimento do Espírito Santo sobre nós. Não nos deixa estar vazios. Cura-nos, Senhor, da frieza. Cura-nos da apatia espiritual. Cura-nos da indiferença. Arranca-nos deste pecado e nos restaura uma vida cheia do Espírito Santo. Que maridos sejam cheios do Espírito Santo para lidar com suas esposas.
Que esposas sejam cheias do Espírito Santo para lidar com seus maridos. Que pais sejam cheios do Espírito Santo para lidar com seus filhos. Que filhos sejam cheios do Espírito Santo para lidar com seus pais. Que amigos sejam cheios do Espírito Santo para lidar com seus amigos. Que irmãos sejam cheios do Espírito Santo para lidar com os irmãos, para lidar com os opressores, para lidar com os inimigos, para lidar com o mundo. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Não nos deixa, Senhor, vazios, mas renova a tua igreja. Traz uma convicção de pecado sobre nós pelo poder do Espírito, assim como o Senhor fez na Inglaterra, assim como o Senhor fez na Índia, assim como o Senhor fez nos Estados Unidos, assim como o Senhor fez em tantas regiões deste mundo. Faz, Senhor, também conosco. Faz na nossa época. Traz uma convicção plena, profunda do pecado sobre a nossa vida e uma transformação e uma cura em Cristo Jesus. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, clamamos. Amém.